A paz do Senhor. Nesse estudo, veremos a importância da sabedoria de Deus em nossas vidas. Afinal, uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia? Conhecimento é o mesmo de sabedoria? Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. O título da lição de hoje é a lição 9, tem o tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. A verdade prática diz assim: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, do versículo 28. Já vou pedir para você pegar papel e caneta e anotar as referências que aparecerão aqui no vídeo. Você já é inscrito? Não? Então se inscreva no canal, nos ajude a crescer, a levar o ensino da palavra de Deus. Curta, compartilhe pelo menos com um irmão, que assim você está ajudando a esse canal crescer, levando a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A sabedoria divina é um fator que está dentro da onisciência de Deus, os atributos naturais de Deus, por meio pelo qual ele conhece todas as coisas. Por seus personagens, principalmente os amigos de Jó, terem uma visão muito rígida e restrita, não conseguiram ajudar Jó, porque toda a teologia ou conhecimento deles não passavam de ensinamento e tradições humanas. Quando se tenta explicar Deus e suas ações através do próprio conhecimento humano, cai-se no erro e limita-se Deus, na verdade, do conhecimento realmente verdadeiro de Deus, que está muito além de qualquer sabedoria humana. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 28, que nós estaremos estudando nessa lição. O foco dessa lição é Jó, capítulo 28. Então você deixe sua Bíblia aberta ou a revista, caso você tenha a sua revista aí, esteja com ela aberta na leitura bíblica clássica, que é o tema central dessa lição, ok? Então Jó, capítulo 28, versículo do 1 ao 6, diz assim, acompanhe comigo. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é removida, como por fogo. E suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. A Bíblia, toda vez que você vê falar de metais e pedras preciosas, são usados como referência na Bíblia, como símbolo da sabedoria. Então toda vez que você vê falando de pedras, metais preciosos, é o símbolo da sabedoria, ok? Então aqui, o que Jó está falando? Dependendo da sua Bíblia, da leitura que você tem da sua Bíblia, no caso a minha é igual ao que está, que a minha é Almeida Corrigida Fiel, né? ACF que fala, né? As siglas. A minha Bíblia também é igual à leitura bíblica em classe, que aqui está
no versículo 1, na verdade, haveios. Em outras traduções já está escrito que é as minas. E realmente, esses veios são minas. São camadas de minério, vai aparecer no seu vídeo, já alguma imagem, de minérios que pode explorar. É uma resposta aos 3 amigos em relação às suas riquezas e suas perdas que Jó teve, comparadas a um homem ímpio, a um homem que busca metais preciosos. É como se Jó dissesse: meus amigos, tanto o justo como o ímpio têm a capacidade de explorar a terra. Tanto o justo como o injusto tem essa capacidade de explorar a terra. Ele vem mostrando aos seus amigos que, com todo o conhecimento, com tecnologia e a teologia deles, eles não tiveram a sabedoria para dar a resposta do seu sofrimento. Então, com todo o conhecimento humano que eles tiveram, eles não tiveram o conhecimento, a sabedoria para dar resposta ao sofrimento de Jó. Então Jó vem agora trazendo a atuação de um mineiro, né, que trabalha em minas, buscando ouro, pedras preciosas, ferro e tantas outras coisas, para explicar a profundidade que é a sabedoria divina. Falar disso é interessante, que quando aqui no versículo fala: transborda o ribeiro e até o que junto dele habita. Quando fala aqui no versículo 3, que fala: o homem pôs fim às trevas, quer dizer, ele teve a capacidade de acender tochas na época, ou pequenas lamparinas para poder penetrar cavernas, descer grandes poços para achar metais preciosos, usando a sua inteligência para isso. Então, quando fala pôs fim às trevas, é usando tochas ou lamparinas para penetrar nesses lugares tão escuros, sombrios, atrás de pedras preciosas, de algum metal, no caso também. Então, vem falando sobre isso aqui. No versículo 5 e 6, vem falando aqui a capacidade que eles tinham, que ele fala assim no versículo 5: a terra de onde procede o pão, ou seja, a parte superior onde nós estamos pisando, onde vem brotando todo o alimento, que é a terra fértil, né? Eles penetram por baixo, fazendo túnel, seguiam veios aonde estavam as minas, até o interior da montanha. O fogo era usado para fazer com que a pedra ficasse quebradiça, porque através do fogo é que se faz todo o trabalho artesanal desses metais, dessas pedras. Então ela era extraída com o uso de enxadas. Então ele vem falando sobre isso, sobre os esforços humanos que eram compensados com aquilo. Mas não é assim que se dá com a sabedoria de Deus. O homem não é capaz de encontrar por méritos próprios. Então ele vai explicar, e nós vamos entender isso hoje, que não é pelo seu esforço que você vai conseguir alcançar a sabedoria verdadeira. Não é esse esforço aqui humano, esses créditos que tanto dão ao homem aqui na terra. Versículos 7 e 8. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. O que ele está dizendo aqui? Que o animal, veja só, ele está falando ave de rapina. Ave de rapina é o carcará, a gralha, o falcão, a águia, são aves de rapina. São animais, são seres que são muito inteligentes. Quando a gente estuda eles são muito inteligentes, mas são irracionais. A inteligência de um animal e a inteligência humana são muito diferentes. Por quê? Porque os animais agem por instintos de sobrevivência. O ser humano, eles possuem liberdade de escolha, né? Então, é de raciocinar. A águia, ela consegue enxergar a uma altura de até 8 quilômetros, 8.000 metros, 5.000 metros. Olha só, de lá de cima ele consegue enxergar uma pequena sardinha para poder caçar e se alimentar. Mas não foi dada aos animais
para alcançar a sabedoria humana. Essa capacidade só foi dada para o homem achar essa sabedoria. Somente o homem pode achar essa verdadeira sabedoria e não os animais. Mesmo com toda inteligência, por mais que nós admiramos determinados animais, as suas capacidades, tudo é por instinto de sobrevivência. Versículo do 9 ao 11 diz assim: ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira para a luz o que estava escondido. Então, por mais difícil que seja, né, ter aquele esforço de buscar isso, essa pedra preciosa, esse metal, né? Nada impede o homem de buscar esse tesouro terreno que está escondido na escuridão. Ele faz barragem, ele faz diques, ele faz represas. Nós vimos o que ocorreu no Brasil há pouco tempo, da represa que se rompeu. Eles impelem a natureza no seu curso normal do seu rio para buscar essa pedra preciosa, esse metal precioso. Então eles fazem vários processos que é o processo da mineração que existe. Nada impede o homem de conseguir chegar ao seu objetivo terreno, de buscar essa pedra preciosa. A verdadeira sabedoria, ela não pode ser encontrada pelo conhecimento humano. Ela não pode ser encontrada pelo conhecimento humano. Você nota isso, que o que ele está fazendo aqui, Jó, ele faz esse contraste da busca do homem atrás de minérios, de pedras, com a busca que deve se ter para a sabedoria verdadeira, que é a divina, que vem de Deus. Então ele faz esse contraste, ele vai usando o mineiro, buscando desse homem, com seu intelecto, buscando esse tesouro que está na escuridão. Né? E sendo que a verdadeira sabedoria, ela está na luz, está em Deus. Versículo 12 diz assim: mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Apesar de todo o conhecimento, de toda a tecnologia, a sabedoria permanece distante dessas pessoas que estão buscando ali o seu bem maior, né? Esse tipo de coisa. A sabedoria permanece distante deles, pois não tem compreensão espiritual. Porque para buscar a verdadeira sabedoria, tem que ser pessoas espirituais, tem que estar ligado em Deus. A sabedoria não está onde o homem procura, essa é a questão. As pessoas buscam a sabedoria em lugares errados. A sabedoria não está onde o homem procura, não pode ser encontrada neste mundo, pois ela está em Deus. Então, neste mundo, nós não temos a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela está escondida em Deus, está em Deus. E ao mesmo tempo que está escondida, quem busca acha, porque está nele. Quem pede encontra. Aonde está a inteligência do homem? Para não ter a percepção do governo divino? Então, onde está essa inteligência que o homem se acha ter tanto, que não consegue perceber a grandeza de um Deus que realmente existe e faz parte de nossas vidas e que intervém na história humana? Aqui na revista, ainda no tópico 2, fala de Salomão e de Jó. Aí vem comparando a sabedoria em Provérbios capítulo 4, que ali Salomão está ensinando que viver com sabedoria é um processo que acontece gradativamente. Ali, se você ler depois Provérbios capítulo 4, você lendo ali as referências, vem falando que desde a infância, com a educação e uma busca individual, a vida inteira no amadurecimento moral do homem. Então, em Salomão, a sabedoria, ela é dada dessa forma, nesse capítulo 4, falando especificamente disso, que você alcança a sabedoria gradativamente no decorrer da sua vida. Jó, ele já vem mostrando um pouco diferente, né? Que no caso aqui, ele vem falando que a sabedoria está em outro patamar. Ele tem valor, mas não preço. Não se pode comprar. Não se compra a sabedoria com metais preciosos ou pedras preciosas.
Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável, não se pode comprar ou tocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres. Por isso não pode ser transmitida. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então vem nos ensinando isso. Já em Jó, né, que a verdadeira sabedoria é o uso correto do conhecimento, né? Então, o homem, com toda a sua inteligência, ele não consegue entender isso. Nós vemos também no versículo 13 e 14, que diz assim: o homem não lhe conhece o valor, não se acha nas terras dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. O que quer dizer? A sabedoria, ela excede, ou seja, é mais preciosa que qualquer pedra preciosa, que qualquer ouro. E não se pode comprar a sabedoria. E não se pode achar nem no abismo, nem nas profundezas das águas, do mar. Não se pode achar a sabedoria. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, e o bairro onde eu moro especificamente tem a Reduc, da Petrobras, que é do petróleo, né? E nós convivemos bem com isso aqui. Mas sabemos que a Petrobras, nos grandes mares aí, nos mares, eles têm plataformas petrolíferas que conseguem alcançar até 7.000 metros para alcançar o petróleo, atingir aonde está o petróleo debaixo da terra, 7.000 metros no mar. Então você vê a inteligência, o conhecimento, tecnologia, matemática para se chegar a isso. Eles conseguem fazer isso tudo, mas não conseguem chegar a Deus. Conseguem ir à Lua, mas não conseguem chegar até Deus, porque eles estão apegados ao conhecimento humano, à sabedoria humana, e isso traz o egocentrismo para o homem ao ponto de achar que não necessita dele. Muito triste isso. Então, agora a gente faz uma pergunta assim: será que se eu adquirir essa sabedoria de Deus, eu posso perdê-la? Sim, você pode perder a sabedoria de Deus, sim. Como? Vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. Então fala que a sabedoria é uma coisa principal. Quando não obedecemos, como é que eu vou perder a sabedoria? Quando não obedecemos, não seguimos as orientações divinas através da sua palavra. Então a sabedoria ela pode ser perdida. É quando você vê uma pessoa que você considera porque tem tempo de igreja, porque tem anel no dedo, porque tem teologia, porque a pessoa é estudada e de repente a pessoa age de uma forma que não condiz. Por quê? Porque a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é a pessoa que tem o conhecimento, tem a inteligência, o conhecimento e põe isso em prática. Se você tem todo o conhecimento do mundo e não põe em prática, você não tem sabedoria e você pode perdê-la se você não agir de acordo com a palavra de Deus. Versículo 15 ao 19. Vemos aqui que são pedras preciosas, ouro de Ofir, que você não pode, não tem, a sabedoria não pode ser adquirida por nenhum preço, nem pesado, ela não tem como ser pesado também. Nenhum lugar na terra é fonte dessa sabedoria, não está nessa terra a fonte da verdadeira sabedoria. Então eu não tenho como comprar a sabedoria. Eu posso comprar um título, eu posso comprar uma casa, eu posso pagar uma faculdade, eu posso comprar tantas coisas, mas a verdadeira sabedoria, ela não está nas faculdades nem na escola. Se essa pessoa, ela aprende e não põe em prática, ela não tem a verdadeira sabedoria. Versículo 20 de Jó, capítulo 28. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Está repetindo aquilo que foi dito lá no versículo 12. A mesma pergunta que ele repete aqui aonde está, de onde vem
onde está o lugar da inteligência? É uma grande pergunta. De onde vem? Tem que haver uma maneira de buscá-la. E está perguntando isso, é uma indagação. Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe dá. Ele não joga na cara, ele dá essa sabedoria, é só pedir. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então ele vem falando que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus. Porque você adquirindo a sabedoria verdadeira que está oculta em Deus, divina, você consegue ultrapassar os obstáculos da vida. É muito diferente daquela pessoa que não tem a sabedoria, que só tem o conhecimento e não tem a sabedoria, que é muito diferente. Versículo 21 e 22 de Jó: porque está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os vossos ouvidos a sua fama. Então ele vem falando aqui, está oculto, ninguém sabe onde está essa sabedoria. E a morte diz: nós não a vimos na terra dos vivos, né? O que ele fala lá no versículo 13 também. O homem não lhe conhece o valor que se acha na terra dos gentes, porque não está na terra. Então a morte vem dizendo: olha, lá também não vimos, aqui muito menos. Por quê? Porque está em Deus. Ainda a continuação de toda a linha de pensamento. Quando entra no versículo 23, Deus entende o seu caminho, Ele sabe o seu lugar. Então, onde achar a sabedoria? Em Deus. Está em Deus, Ele mesmo é a própria sabedoria. A sabedoria é conquistada através da leitura da palavra de Deus e da obediência, porque a palavra de Deus, ela é a fonte da sabedoria. A sabedoria ela nos orienta e a não andarmos pelo caminho dos ímpios. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, você adquire a sabedoria, você não anda pelos caminhos dos ímpios. Quem tem dinheiro compra a sabedoria do mundo, mas não a de Deus. Ela nos ajuda a perceber a vida com mais clareza quando temos essa sabedoria. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12 diz assim: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. Então, a pessoa que tem a sabedoria, ela tem a proteção em um nível muito superior. Ela tem um conhecimento, uma clareza da vida e uma proteção em um nível muito mais superior, porque ela consegue ver além do que aqueles que não têm essa sabedoria. A verdadeira sabedoria traz vida e libertação. A verdadeira sabedoria, ela traz vida e libertação. O homem vai a outros planetas, vai na Lua, busca outros mundos, né? Consegue ver através de seus microscópios, bactérias, moléculas, acham cura para doenças, mas com toda a verdadeira sabedoria só vem através da revelação divina. Conhecimento sem sabedoria de nada vale. Não é preciso ter estudo para transmitir a verdade da palavra de Deus. Informação não é sabedoria. Hoje em dia muita gente tem muita informação, mas não é sabedoria. Diplomas, tecnologia, não é sabedoria. Veja bem, não estou aqui debatendo ou sendo contra estudar. É muito bom estudar, é muito bom você ter conhecimento, mas como eu já disse, se você tem o conhecimento e não anda de mão dadas com a sabedoria, de nada vale. Porque o conhecimento e a sabedoria tem que andar junto. Há muitos tolos que se acham sábios. Existe muita gente tola que se acha muito sábio. Eu acho que eles se acham muito espertos, mas sábios eles não são. Alguns dos discípulos de Jesus, eles não tinham estudo, eram meros pescadores. E esses simples pescadores,
esses simples homens que seguiam Jesus, que foram seus discípulos, no dia de Pentecostes, junto com outros ali, no derramar do Espírito Santo ali, começaram a falar em outras línguas terrenas, línguas essas que eles não estudaram. Por quê? Porque vem do alto, a sabedoria verdadeira vem do alto, ela é divina. Então, qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? O conhecimento é a capacidade que o homem tem de repetir informações. É tudo aquilo que você aprende ao longo da vida, seja na prática, na vida, ou em livros ou na escola. Isso é conhecimento. A inteligência, que nós chamamos também do QI, muda de pessoa para pessoa. Cada um tem um nível de inteligência de QI, né? Então isso muda. A inteligência, ela é usada com conhecimento no armazenamento dessas informações. Então, o conhecimento é tudo aquilo que eu aprendo na escola ou na vida, né? Botando ali, a gente aprende, é o conhecimento. Eu posso ler um livro e passar esse livro falando para você, porque eu adquiri esse conhecimento e, dependendo do meu intelecto, eu consigo armazenar essa informação e passar a vocês. Agora, o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de pôr em prática o conhecimento. Então, o que acontece? A palavra sabedoria, ela deriva também do latim sapere. E sapere que significa ter sabor, sentir o gosto. Então, a pessoa que é sábia, ela é uma pessoa temperada. Olha só que interessante a palavra sabedoria, da onde vem, né? Assim, quando a gente estuda o significado das palavras. Então, é ter sabor, é ter gosto. Então, a pessoa que tem sabedoria é uma pessoa equilibrada, não só com maturidade espiritual, com maturidade emocional, psicológica. Então, a sabedoria você é cristão e volta àquilo, tudo que sempre eu repito nos meus vídeos. Você é um cristão verdadeiro. Eu sou crente, tá bom? Então vamos lá. Cadê a prática? Porque você adquire conhecimento. Eu leio a palavra de Deus. Eu aprendo sobre o fruto do Espírito. Eu tenho que ser uma pessoa temperada, ter temperança, ter domínio próprio. E eu não ponho isso em prática, não tem sabedoria. Você só tem o conhecimento. Você fala, você prega, mas você não vive. Então você não tem sabedoria. Ter sabedoria é pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então você busca o conhecimento, usa sua inteligência e raciocina, analisa. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos analisar, como na Santa Ceia é o que é mais falado, que nós temos que nos analisar e ver aonde estou falhando. Eu tenho que me corrigir nisso, porque se você não se corrige, você não está tendo sabedoria. É quando nós vemos muitas vezes as pessoas assim, falam assim para mim: mas irmã Tânia, aquela pessoa é tão assim, sabe tanto da Bíblia. Não quer dizer nada se ela não põe em prática. A sabedoria é pôr em prática todo o conhecimento que ela adquiriu. E não é através da idade. Existem muitas pessoas de idade que não têm sabedoria. O tempo, a vida nos ensina, mas se não põe em prática, não tem sabedoria. E isso não quer dizer que é sábio, é mestrado. Não quer dizer que a pessoa ela só tem o conhecimento se ela não pôr em prática. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. É a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quem teme ao Senhor é sábio. Mas eu não vou fazer coisas que contradizem o viver de um filho de Deus. Porque se eu temo ao Senhor, se eu temo ao Senhor e é o princípio da sabedoria, eu, como filho de Deus, eu não vou cair em contradição com isso. Eu tenho que andar de acordo. Porque se eu temo ao Senhor, eu tenho sabedoria e não vou agir errado. É muito simples assim, né? Mas na prática que é questão. E isso que nós temos que nos esforçar através do fruto do Espírito para adquirirmos essa sabedoria. Temos o conhecimento, vamos colocar em prática, nos esforçar um dia de cada vez, todos os dias. A pessoa pode ter lido, e eu admiro,
Eu admiro. Quem sabe gravar capítulos e versículos, eu admiro, porque eu não gravo. Eu sei o que tem e o que não tem na Bíblia, mas gravar capítulos e versículos eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo gravar. Mas tem gente que se gaba até porque leu a Bíblia 10 vezes, leu a Bíblia toda 10 vezes, sabe capítulo, sabe versículo de qual é salteado. Mas é uma pessoa destemperada. É uma pessoa que às vezes vai falar, fala até tem razão. É assim que nós olhamos os amigos de Jó. Muito do que eles falaram tinha sim uma certa razão, mas não tiveram sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria me ensina a não colocar aquilo como uma verdade para determinadas pessoas, usar a palavra em meu favor e contra outra pessoa. Então, a verdadeira sabedoria é divina, vem do alto e não é conhecimento da vida humana, como alguns falaram, é pelo que eu vi, pelo que eu aprendi com os antigos, e sim, você tem que aprender diretamente de Deus, como agir um com o outro. Então, se você age com agressão, se você é uma pessoa ríspida, brigona, intratável, essa pessoa não tem sabedoria. Ela não tem, ela só tem o conhecimento. Sabedoria, não. Porque ter sabedoria é ter temperança, é ter sabor, é ter equilíbrio. E nós vemos pessoas que sabem tanto da palavra de Deus, mas são totalmente destemperadas. É muito triste isso. Então, adquirir sabedoria é uma questão também moral. É uma questão moral. Versículo 24 ao 28. Porque ele se vê às extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. 25. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então os olhos de Deus garantem que Ele conhece o caminho da sabedoria e da compreensão. Ele sonda a inteireza da terra e dos céus. Foi Deus que deu peso e poder aos ventos específicos, que pode tanto resfriar o ambiente, como também com sua força nos assustar. Tempestades, chuvas, relâmpagos, tudo foi estabelecido pela sabedoria divina. A sabedoria divina é a que devemos buscar, porque você pode comprar através de estudos, faculdades, diplomas, a sabedoria terrena, mas a divina somente através de Deus, só está nele. Então, ao contrário dos amigos de Jó, ele vivia a sabedoria divina. Jó vivia essa sabedoria. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição, porque nós podemos ter essa sabedoria de meu pai, da minha mãe, o conhecimento das coisas. Eu posso não ter estudado e ter determinados conhecimentos por observar outras pessoas, observar a vida através de livros. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. A sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em ação, prática e relacionamento duradouro. A verdadeira sabedoria nos faz ter uma relação, não só com o próximo, com as pessoas à nossa volta, mas diretamente com Deus. Porque a verdadeira sabedoria está em Deus. Vimos nessa lição que os amigos de Jó, eles tinham tanto conhecimento através de tradições, contemplação da natureza, eles tinham essa sabedoria terrena, mas eles não tinham a sabedoria divina. Grandes homens de nossa era, eles foram considerados homens sábios, conseguiram fama, dinheiro, mas toda essa sabedoria não os levaram a ter o temor de Deus e ter a verdadeira sabedoria e alcançar a salvação. Deus abençoe você que ficou até o final desse vídeo. Que Deus lhe dê sabedoria no decorrer dessa semana. Busque o Senhor, que você tenha capacidade de usar o seu conhecimento dessa aula em prática na sua vida. Deus te abençoe.